Olá, meu nome é Leonardo Polk e neste vídeo nós vamos entender melhor o que é inteligência emocional e como ela está presente nas nossas relações diárias. Bom, podemos dizer que a inteligência emocional se refere à capacidade de compreender e administrar emoções. Então agora, é claro que essa é uma descrição muito geral, mas o que a gente percebe é que existem as palavras compreender e administrar. Então, basicamente, a inteligência emocional tem a ver com a capacidade de perceber suas próprias emoções e saber o que elas significam. É o que eu costumo chamar de ser um detetive de emoções. E administrar significa que podemos lidar com essas emoções durante eventos sociais ou mesmo quando a gente está sozinho, de uma maneira que nos afete de forma positiva. Então, quais são os benefícios da inteligência emocional? Algumas pesquisas mostram que os indivíduos que têm uma alta pontuação em inteligência emocional são capazes de lidar melhor com o estresse da vida cotidiana, têm um maior número de relacionamentos mais próximos ali, significativos, né? São mais competentes socialmente, por assim dizer. E de uma forma geral relatam níveis mais altos de bem-estar, mostram um funcionamento psicológico mais próximo do ideal, tá? Essas são algumas das descobertas. Só que é preciso pontuar que a inteligência emocional é uma construção extremamente importante, tá? Tem muitos benefícios, mas há também alguns desafios. Em primeiro lugar, alguns pesquisadores argumentaram que a inteligência emocional é de difícil definição, né? A gente está vendo que realmente é complicado de se definir. Então eles dizem que a natureza ali não é muito clara. Há muitas definições diferentes, modelos, dimensões, o que está ou não incluído na literatura científica. Então, basicamente, a gente pode dizer que os pesquisadores não concordam ali muito sobre o que é e o que não é inteligência emocional. Para complicar um pouquinho mais a questão, a definição científica de inteligência emocional, ela parece se desviar da definição que é frequentemente usada na mídia popular. Ali livros de autoajuda, por exemplo. E vídeos de YouTube, né? Nessa visão mais popular, a inteligência emocional está associada a uma maior competência social. As definições dessas mídias populares normalmente incluem atributos de personalidade ligados ao funcionamento social, que podem ou não estar diretamente relacionados às habilidades no domínio emocional. Por exemplo, existe um livro muito popular de autoajuda que se chama Inteligência Emocional 2.0, de um cara chamado Travis Bradberry. E o que este autor diz, ele fala o seguinte: bem, um dos ingredientes centrais da inteligência emocional é a gestão de relacionamentos. Só que, curiosamente, isso difere um pouco da literatura científica, tá? Que é tipicamente definida ali em termos de habilidades mentais e não de competências sociais. Assim, o que a gente vê é que a definição que é usada na mídia popular é muitas vezes diferente da definição de pessoas que estudam mais rigorosamente ali em termos científicos a questão da inteligência emocional. E quem me conhece sabe que eu gosto ali demais de uma visão mais filosófica, mas a verdade é que a gente pode traçar a origem da psicologia positiva e da inteligência emocional até lá a Grécia Antiga, tá? E no estoicismo, que tá tão em voga ali, né, atualmente. Já há alguns anos todo mundo fala em estoicismo, então eu adoro. Então a gente vai falar bastante aqui no canal. Bom, então como que a gente define a inteligência emocional? A gente vai usar o chamado modelo de 4 dimensões, tá? De um cara chamado Richard Roberts. E até onde eu vi ele parece ele ser o mais representativo, tá bom? Então o que diz esse modelo? Bom, antes de tudo, nós vemos que a inteligência emocional inclui a capacidade de perceber e compreender as emoções em si mesmo, né? E o que isso significa? É a capacidade de conhecer suas próprias emoções, se conectar com elas, você sabe, para também poder expressá-las naturalmente. Portanto, essa pessoa será melhor do que a maioria em perceber o que está sentindo e em reconhecer essas emoções, tá bom? O segundo ingrediente desse modelo é perceber e compreender as emoções nos outros, nas outras pessoas. E o terceiro ponto é uma regulação eficaz das emoções em si mesmo. Agora, a administração das emoções é o que está em jogo. Portanto, envolve a capacidade de lidar efetivamente com as próprias emoções, tá? Então, uma pessoa que é muito bem capaz de fazer isso ali
melhor do que a maioria, né, em evitar que as emoções influenciem automaticamente o comportamento. Por exemplo, você está com muita raiva e não tem esse nível de autoconsciência, não tem essa capacidade de autogestão, não é capaz de saber ali, de responder de forma calma. Então é mais provável que você vá xingar, vá bater na outra pessoa, vá dizer algo que ofenda a outra pessoa. Essa pessoa é muito capaz ali de regular a emoção, né, de administrar a emoção, de manter a emoção sob controle. E então, finalmente, o quarto ponto que nós temos aqui nesse modelo é o uso dessas emoções para melhorar o nosso próprio desempenho. E aí talvez tenha soado um pouco vaga essa descrição, mas o que a gente vai fazer com esses ingredientes é mostrar especificamente a relação com esse último ponto, tá? Em como que a gente pode criar essa consciência para usar essas emoções de uma forma a melhorar o nosso desempenho ali no dia a dia. Bom, então basicamente significa que você é capaz de usar essas emoções, tá? Direcionando-as para atividades construtivas ali num desempenho pessoal. Assim, uma pessoa que está pontuando muito alto nessa dimensão, ela é capaz de usar as suas emoções de tal forma que as suas metas serão alcançadas, de modo que elas contribuam positivamente para a realização dessas metas. Então, como traduzir a ideia de inteligência emocional? Imagina uma pessoa emocionalmente inteligente, tá? Imagina que ela é como um capitão de um barco e que ela está usando uma bússola ali muito sabiamente. Para que a bússola tenha um real valor, o capitão deve ser capaz de quê? De ler, de entender. E claro, de usar de uma forma que o ajude a criar uma jornada próspera. Da mesma forma, a pessoa emocionalmente inteligente, ela sabe ler as emoções, sabe administrá-las de uma maneira o quê? Que promova o bem-estar. Agora, a administração das emoções. Pessoas emocionalmente inteligentes, elas dominam diferentes habilidades emocionais. Ou cada habilidade ali contribui para aspectos da inteligência emocional. Por exemplo, pessoas emocionalmente inteligentes acabaram desenvolvendo um grande vocabulário emocional, tá? Elas aprenderam a usar o vocabulário para descrever com precisão as suas emoções. Agora, anteriormente a gente discutiu ali o modelo de inteligência emocional em 4 dimensões, tá? O que eu quero fazer aqui é apresentar uma visão geral dessas habilidades mais importantes. E começamos abordando a primeira dimensão, tá? O primeiro ingrediente desse modelo, ou seja, perceber e compreender as emoções em si mesmo, tá? Em você. Portanto, eu acho que a palavra-chave aqui é consciência. Autoconsciência emocional. É ser mesmo um detetive das próprias emoções. Então, para compreender plenamente as emoções, é preciso sintonizar-se com elas. É preciso se conectar. Isso significa que o indivíduo tem que tomar consciência de todos os aspectos que compõem a emoção. Portanto, é preciso tomar consciência dos pensamentos que acompanham a emoção, das sensações corporais que aconteceram por causa dessa emoção, da tendência de ação que essas emoções desencadearam, né? Essas emoções desencadeiam certas formas de responder, certas formas de agir. Agora, vamos dar uma olhada ali nesses diferentes elementos, tá, que compõem uma emoção. Começando com os pensamentos. Muitos estudiosos concordam que pensamentos e emoções estão intimamente ligados, conectados. Realmente muito difícil ali desenroscar um do outro e dizer assim, bom, isso aqui é um pensamento, isso aqui é uma emoção. Por exemplo, isso é porque os pensamentos podem desencadear emoções, tá? Então você sabe ali, você está sozinho, no seu quarto, não tem nenhum gatilho emocional, nada externo, e ainda assim de repente surgem emoções, tá? Você acaba pensando em alguma coisa positiva, alguma coisa bacana sobre algum evento futuro, e isso gera uma emoção positiva, né? Ou então de repente você começa a se preocupar ali com o seu futuro e com alguma coisa que pode acontecer, enfim, faz com que você experimente sensações, emoções negativas. Então, seus pensamentos induzem claramente as emoções. Só que as emoções também podem criar pensamentos. Então, se você experimentar, por exemplo, tristeza em algum momento, a tristeza pode dar origem a mais pensamentos negativos ou mesmo um pensamento do tipo, bom, eu não quero mais sentir isso na minha vida. Ou se você experimentar uma emoção muito positiva, como a alegria, você pode dizer, eu adoraria que isso durasse para sempre, né? Você pensa em prolongar essa experiência.
Então nós vemos que emoções também podem produzir pensamentos. O que importa aqui é que aumentar a consciência dos pensamentos, o indivíduo pode aumentar a compreensão da emoção e vice-versa, tá? E depois tem a questão de como o corpo reage. É claro, as emoções elas são sentidas no corpo, tá? Exemplos de reações corporais ali, tensão, dor, aumento do ritmo cardíaco, tudo isso pode gerar como resultado uma emoção que a gente experimenta. E a emoção também pode desencadear essas sensações. Então, se você sente dor, você pode desencadear medo com isso. Ou se você interpreta o seu ritmo cardíaco acelerado como excitação ou como estresse, sabe? Mais uma vez, isso é fundido na natureza ali. Eu acho que é realmente difícil, de um modo geral, a gente separar pensamento de reação corporal, né? De emoção. Pega lá uma montanha-russa como exemplo. Então tem pessoas que estão sorrindo em uma montanha-russa e tem pessoas que estão chorando, que estão berrando. É a mesma situação, são as mesmas sensações, mas qual é a chave? É a interpretação dessas sensações que são completamente diferentes. Então por que é tão importante a gente tomar consciência dessas sensações corporais? Antes de mais nada, quanto mais a gente se sintoniza com elas, melhor podemos agir e se prevenir dessas consequências físicas. Quanto mais cedo você perceber, por exemplo, que as suas costas estão doendo, mais cedo você pode ali fazer uma pausa, pode descansar, né? E é claro, quanto mais você sintonizar com essas sensações corporais que você experimenta, melhor você pode cuidar de você mesmo. Portanto, nesse exemplo, que ilustra claramente ali a ligação da consciência e da ação, tá? A consciência emocional facilita a tomada de ações. Se a gente não estiver consciente do que a gente sente, como nossas emoções ali nos afetam, como é que a gente pode cuidar da gente? Como é que a gente pode cuidar de outras pessoas? Por exemplo, a alegria nos conecta com outros interesses, ela cria um impulso de atender ali esse contentamento, né? Cria um impulso de parar, para pausar, saborear o momento. Então, todos esses exemplos eles mostram que as emoções acabam desencadeando o nosso comportamento, uma ação. Quanto mais nos damos conta de como elas influenciam o nosso comportamento, mais nós aprendemos sobre nós mesmos e sobre a própria emoção. Então é por isso que é tão importante ali sermos detetives das nossas emoções. É tão importante aprendermos a nos escutar, a nos entender, para sabermos em qual direção nós devemos ir. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós vamos voltar a falar sobre inteligência emocional em outros vídeos. E se você gostou ali, dá uma curtida, se inscreve no canal, para que possamos, eu e você, dominar as nossas mentes e revolucionar as nossas vidas. Um grande abraço.